Olá! Em homenagem ao filme live action da Turma da Mônica, neste vídeo vamos conhecer tudo sobre o livro que deu origem ao filme. Em maio de 2013, era lançado nas bancas e livrarias Turma da Mônica Laços, o segundo livro do selo Graphic MSP, uma série de graphic novels da Turma da Mônica desenhada por outros autores. Em decorrência do sucesso dos livros Maurício de Souza por 50 artistas, onde 50 artistas desenhavam a Turma da Mônica ao seu modo, a MSP resolveu lançar livros com histórias completas de alguns desses artistas. O primeiro a ganhar seu livro próprio foi o Astronauta, com o Astronauta Magnetar, feito por Danilo Beirute, e em seguida os irmãos Vitor e Luca Fage foram convidados para criar a sua história. O Vitor tinha participado do livro MSP 50 em 2009, com uma história de Chico Bento. A Lu só viria a participar da graphic novel mesmo. O mais bacana é que eles revelam que foi tudo natural para eles criarem essa história. O próprio Vitor comenta que bastou lembrar da própria infância para as ideias irem surgindo. Já a ideia para a história veio assim que o convite foi feito. Não foi um trabalho pra gente, na verdade. A gente não fez trabalho de pesquisa, a gente não estudou muito para fazer isso, foi uma coisa super natural pra gente mesmo. Bastou lembrar da nossa infância, das historinhas que a gente leu. A gente estava trabalhando com personagens que a gente sente como nossos também, que a gente conhece tão bem quanto os personagens que a gente criou. O interessante é que isso refletiu na qualidade da história. Durante o livro encontramos várias referências a várias histórias clássicas da Turma da Mônica, coisa que surpreendeu até o próprio Maurício. Dá a impressão que o Vitor e a Lu me acompanharam durante toda a carreira, porque tem menções de cada momento e cada coisa que foi criada aqui no estúdio. Sendo assim, em 2011, no Festival Internacional de Quadrinhos, o Sidney Guzman anunciou que o Vitor e a Lu seriam os autores de uma graphic novel da turma, e logo saíram os primeiros teasers dessa obra-prima, dando aquele sentimento de anos 80. Depois de muita euforia, Laços foi lançada 2 anos depois nas bancas e livrarias de todo o Brasil. A introdução já começa com Maurício elogiando as 4 páginas que o Vitor Cafage usou para fazer a história de Chico Bento lá naquele livro dele dos 50 artistas. E diz que ele, junto com a irmã, capturou a essência dos personagens e relata o clima gostoso de filmes dos anos 80 que o livro traz. Não é à toa que o filme Laços vai trazer esse clima também. Mas vamos ver a história. Ela começa com os traços da Lu, mostrando Cebolinha bebê abrindo uma caixa que seu pai trouxe, e quem estava lá dentro? O Floquinho, o nosso personagem principal da trama. Depois dessa leve introdução, a história começa com uma cena clássica da Turma da Mônica. A Mônica correndo atrás dos meninos com Sansão, com Cebolinha vestido de Peter Pan e o Cascão de Capitão Gancho. Curioso que enquanto eles correm, as coisas vão acontecendo ao fundo. Primeiro mostra a Magali pedindo mais o cachorro quente para quem? Pro seu Juca, olha a primeira referência aí. Já na página seguinte, o Titi está paquerando a Aninha e leva uma coelhada da Mônica sem querer. Depois, a Carminha Frufru, Denise e Cascuda estão no brunch da Denise. E o Cascão dá uma bitoquinha na sua amada, fora da piscina, claro. Aí temos o Chaveco que está no lugar errado, na hora errada, e, bem, leva umas belas portadas, pois os meninos entram correndo na casa dele. Lá eles encontram a Chabel, se apaixonam, claro. Em seguida, a Magali chega dando um oi pro pai do Chaveco. Depois de apanharem, os meninos voltam pra casa e o Cebolinha, indignado, não entende porque o plano absurdo dele não deu certo. No caminho, ele encontra um monte de gente na sua casa e sua mãe triste. Então a mãe dele explica que o Floquinho sumiu, depois que ela deixou o portão um pouco aberto enquanto tinha saído. Claro que aquilo entristece o Cebolinha, pois era de noite e nada do Floquinho ter voltado. No dia seguinte, ele está triste na sua cama e reparem no quadro acima dele. É o famoso quadro do Cebolinha pianista, da série de quadros famosos com a Turma da Mônica. Na página seguinte, temos action figures de vários heróis famosos. Seus amigos batem na porta, a Mônica pede desculpas por ter batido forte nele e diz para ele não ficar triste, pois logo o Floquinho irá aparecer. Então o Cascão olha para ele e pergunta: "Ah tá, vai me dizer que vai desistir assim tão fácil, que não tem um plano? Esse não é o Cebola que conheço. Quer que a Mônica te lace e te arraste para fora dessa cama?" Olha a primeira referência ao título Laços aí, vão ter várias delas durante o livro. Assim, eles fazem seus próprios cartazes de procura-se e vão às ruas distribuir e perguntar para as pessoas se viram o Floquinho. Então eles se deparam com o Tonhão e sua turma. O Tonhão diz que viu aquele trapo verde e começa a zoar o Cebolinha. A Mônica fica zangada com aquilo e ele zoa ela também, fazendo referência à música dela. "Ai ui, olha pra mim, sou Detuncite da bichona."
Ela se zanga e acaba fazendo com que ele conte onde viu o cachorro, que foi perto do Parque das Andorinhas. Então Cebolinha faz uma assembleia especial no seu clubinho com a presença das garotas para irem atrás do cachorro naquele parque. Chegando lá, eles encontram um cachorro com um boné vermelho e resolvem segui-lo e são pegos por um homem barbudo, mas logo explicam que só estão procurando um cãozinho. Ele os libera e logo a turma começa a dar palpites em como ele poderia arrumar aquele lugar. Inclusive a Magali fala uma frase que é outra referência à palavra laços, dizendo que ele deve aplicar um Feng Shui ali para equilibrar as energias, os laços afetivos. Assim, o homem explica que é bom eles procurarem logo o cachorro, pois à noite aquele lugar é invadido por feras terríveis e cães fantasmas selvagens, e lá vai a turma atrás do Floquinho de novo. No caminho, encontram novamente o Tonhão, que usa crianças fofas contra eles. O Cebolinha pula na bicicleta, a turma vai junto e eles acabam caindo em um barranco. Mas calma, pessoal. Logo a turma aparece toda ralada, mas bem, e começam a andar naquele lugar sombrio. Lá eles encontram uma chinchila morta e fazem seu funeral. Pelo que entendi, essa parte foi referência à história Caramela, publicada na edição 234 do Cebolinha, onde ele fala de uma chinchila que morreu. Então, a turma se reúne em volta de uma fogueira e temos diversas referências nas conversas deles. Primeiro, a Mônica dizendo que o Cebolinha é ótimo em fazer curativos, depois de tanta coelhada era de se esperar, né? Depois o Cascão fala que só faltou marshmallow para aquela cena parecer de um filme de acampamento, mas as balas Bilula dão pro gasto, que é referência às famosas balas Bilula dos gibis da turma. Nessa cena o Cebolinha faz referência ao Garotão, clássico personagem das suas tiras, tanto é que ele diz que antes deles se mudarem ele existia, fazendo analogia ao fato dele ter sido criado antes dos outros personagens. O Cascão já fala de alguns dos planos que participou com Cebolinha. A Magali faz referência a uma história em que ela e a Mônica resolvem se vestir como adultas para conquistar os garotos. E a Mônica faz referência ao clássico Como Atravessar a Sala. Mas a melhor referência vem depois. A Mônica conta que seu pai montava uma espécie de cineminha na casa dele, transformando em filmes as histórias que a bisavó dela contava para ele. Para quem não sabe, o Maurício de Souza fez isso na sua infância, conforme ele mesmo relata. Nossa, Cineminha apresentou. isso daí eram desenhos que eu fazia quando eu era garoto de tudo, e eu fazia um cineminha, um rolo. Quantos anos em você tinha? papel. Tinha uns 10 anos, não sei. 10 anos. 10. E eu fazia um rolo, botava num caixote com uma abertura, botava vela atrás e era o cineminha. Eu rodava e ia contando a história. E essas histórias eram contadas pela minha avó e depois eu replicava aqui no cineminha que eu fazia lá no quintal da casa dela. Então aparece uma fera no meio do mato, mas ela se espanta com o ronco da barriga da Magali. Bom, pessoal, agora eu vou para a parte final da história. Quem não quiser spoilers, é só pular pro tempo que está aí no vídeo. No dia seguinte, eles acordam ali no meio da floresta e o Cascão vai entrar em contato com a natureza. Depois chega todo feliz pra turma dizendo que estão na direção certa, pois ele achou um peão que estava dentro do floquinho. Enquanto isso, o Tonhão está com medo de ser preso, pois acha que matou a turma, mas logo a turma aparece e o Tonhão resolve ajudá-los na empreitada. Assim, eles chegam no ferro velho e encontram um homem no meio de vários cachorros desprezando os bichinhos. No meio dos cães estava o Floquinho, então o Cebolinha arruma um plano. À noite, enquanto o homem assiste o programa do Ratinho, olha outra referência aí, alguém bate na porta e taca purpurina na cara dele. Depois aparece um fantoche perguntando se ele quer conhecer a Terra do Nunca. Em seguida, o Cebolinha aparece vestido de Peter Pan e o Cascão de Capitão Gancho, e eles começam a brigar, deixando o homem confuso. Enquanto isso, a Magali libera os cãezinhos e quando o homem vai olhar, a turma prende ele. Logo aparece a Mônica vestida com a fantasia de ratinho, uma referência aí ao primeiro filme da Turma da Mônica, e eles saem correndo depois que o homem escapa. Ele acaba quase pegando a Mônica, mas os cachorros ajudam a turma. No fim, o Cebolinha liga para sua mãe e diz que não faz a menor ideia de onde eles estão. Ela fica aliviada e claro que dá um jeito de buscar ele, mas ele deixa bem claro: mas, mãe, vamos precisar de um calo maior, por conta dos cachorros que estavam ali com eles. A cena final é a Magali com seu primeiro vestido, verde, da época da primeira tira dela. E esse Ramon que vende churros seria uma referência ao Seu Madruga? Para quem tinha dúvida, depois de aparecer os meninos novamente fugindo de outra coelhada da Mônica, a Magali finaliza pedindo um suco de tamarindo. Essa referência foi sensacional, não acharam? Já as cenas finais é um flashback deles bebês, mostrando como Cascão conheceu Cebolinha e como a Magali se aproximou da Mônica e, claro, o Floquinho para fechar com chave de ouro. Mas calma que não acabou, tem outra referência à palavra laço. Eles se perguntam se o cachorro é menino ou menina, e a Mônica diz: menino, né? Não tem um lacinho?
Então Cebolinha diz que ele é um Lhasa-Apso legítimo e diz que o nome do cachorro é Floquinho porque ele ama sorvete de flocos, fechando a história com a Magali perguntando: alguém viu meu pão por aí? O livro ainda veio com 4 páginas de extras mostrando o processo de produção da história, desde os primeiros esboços que continha até o Jotalhão, mas que acabou não aparecendo como vimos. Vale notar que o Vitor fez a turma criança e a Lu fez eles bebês. Muito legal notar como os estilos combinaram bem. Também é mostrado o esboço da diagramação das páginas e o fato do Vitor ter colocado os horários em que cada cena aconteceria para colocar as cores corretas em cada momento. E isso a gente percebe de maneira bem fantástica na história. Outro ponto interessante é que eles trabalharam diversos personagens da Turma da Mônica. Tivemos a presença do Titi, da Aninha, Jeremias, Cascuda, dentre vários outros secundários. Já o trabalho de produção foi todo feito à mão. O Vitor desenhou, a Lu aplicou texturas, sombras e movimentos e ele fazia a arte final. Eles tiveram auxílio de Priscila Tramontano para a cor base das páginas. Já o nome Laços só foi definido na fase final de produção. O nome provisório era Meninos Perdidos, ainda bem que foi só provisório, né? Já as outras 2 páginas são dedicadas a contar a história da origem dos personagens do Maurício, que vocês já conhecem muito bem aqui no canal. Vale atentar que essa foi a primeira tira solo do Cebolinha, mas a primeira aparição dele ocorreu bem antes. E no fim temos um breve resumo sobre quem são o Vitor e a Lu. Ambos nasceram em Belo Horizonte, ele é responsável pela webcomic Puni Parker, pelas tiras do Valente e hoje dá aulas de arte em BH. Já a Lu faz desenhos para livros didáticos da editora Leia e na reedição de Mariana, Menina e Mulher de Pedro Bandeira. Ela começou a publicar quadrinhos em seu blog pessoal, Los Pantozelos, com os traços fofinhos dela, e recentemente lançou o Mixtape, uma coletânea de 4 mini-gibis que contam histórias inspiradas em músicas. Já o responsável por comentar a obra foi Carlos Saldanha, que admira a forma como a essência dos personagens foi mantida nesse livro. Não foi à toa que no final de 2015 foi divulgado que Laços viraria um filme, e depois de todo o processo de roteiro, escolha de diretor, dos atores e tudo mais, no dia 27 de junho de 2019 o filme será lançado oficialmente, ou já foi, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Para homenagear o filme, a Panini lançou um box com a trilogia Laços, Lembranças e Lições, os 3 livros que o Vitor e a Lu fizeram para a Graphic MSP. No mais, Laços foi uma verdadeira obra-prima e algo único de se ver, trazendo nostalgia para os mais antigos e aquela pureza de infância para os mais novos, nos remetendo a sentimentos da importância da amizade e do laço que devemos criar uns com os outros. Com certeza vale a pena a compra, e se você não leu ainda, não deixe de conferir. Mas e vocês, curtiram o livro? O que acharam da história? Comentem aí embaixo, respondam no card do vídeo. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostou, deixe seu gostei aí embaixo, é novo no canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica. E vamos juntos assistir Laços no dia 27 de junho, hein, galera? E até a próxima!